Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, compartilhe nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, no seu Telegram também. Não se esqueça de checar se a notificação está acionada, muito importante, porque muitas vezes as pessoas não estão recebendo a notificação. Lembrando aí que no comentário fixado tem o link aí do nosso clube de membros. A gente vai fazer um sorteio aí no Instagram para todo mundo, inclusive os sorteios que a gente faz, né, gratuitos, são feitos no Instagram para todas as plataformas, todo mundo tem que ir lá no Instagram participar. E o clube de membros também, a gente leva a galera para o Telegram e lá no Telegram a gente faz o nosso sorteio. Já acabamos de sortear 3 mantos aí de jogadores autografados e tudo mais. E o link da Outsider Tours, que você pode, né, reservar o seu pacote de viagem ou para vir para o Rio acompanhar os jogos do Mengão na Libertadores e no Brasileirão, ou para ir para fora. E aí tem o seguinte, tem um pacote aí para Doha que está bombando, porque eles colocaram o câmbio congelado, ou seja, o valor não sobe, né, das parcelas e tudo mais, câmbio congelado. E você, se o Flamengo não chegar, que vai chegar, mas se não chegar em Doha, inclusive o Jorge Jesus ontem falou de novo dessa questão toda aí do desejo, né, de chegar ao Mundial de novo. A gente vai falar sobre tudo aqui na entrevista do Jorge Jesus. O Flamengo não chegando, você pode trocar pelo Mundial da China, que já está garantido, questão lógico do coronavírus e tal, mas até lá já vai estar tudo resolvido. Ou trocar por qualquer outra viagem, fazer o reembolso, você pode fazer o que você quiser. O bacana é que você já garante a sua viagem, então o link vai estar aí no comentário fixado. Bem, vamos falar de Flamengo, muita coisa boa aí acontecendo, muita coisa também que a gente preferia que não acontecesse. O Flamengo negociou o Yuri César com o Fortaleza, emprestado. Agora tem outro jogador aí da base também de saída para o Corinthians. Eu preferia que o Flamengo conseguisse encontrar espaço para essa molecada toda. Inclusive tem a questão aí do Mateuzinho, que a gente trouxe para vocês aí, que a gente conversou com a gente dele, com o Pestana. O garoto estaria um pouco chateado, porque antes de utilizarem um garoto que é da própria lateral, que começou a jogar a Taça Guanabara no início do ano, os caras preferiram colocar o Berrio improvisado, e o Berrio não foi bem. Então ficou essa situação aí, né, meio estranha. E a gente sabe que tem garotos aí que no decorrer do ano, com todas as contratações que o Flamengo teve, que não vão acabar não sendo utilizados. Então gera essa situação desconfortável, mas a gente espera que tudo seja resolvido. Eu só queria falar para vocês o seguinte, sobre BS2. A gente tem a informação aí, que a gente já vinha trazendo para vocês. Em primeira mão a gente trouxe da BS2 saindo do patrocínio Master do Flamengo, né? Então quem assume aqui essa posição do patrocínio Master do Flamengo? O BS2 sai. Então, segundo o Lauro Jardim, o banco BS2 não vai aceitar a proposta, apesar de algumas pessoas passarem pra gente que o BS2 continuaria na manga, né, com a chegada do novo patrocinador. Um patrocinador que, segundo o mesmo Lauro Jardim, confirmou a informação do dobro do BS2 que a gente tinha passado, e que o Gilmar Ferreira falou aí em 117 milhões, alguma coisa que dá em contrato até 2022, que geraria um total aí de 38 milhões por mês. BS2 não quer continuar no Flamengo, se sentiu, não vou dizer, não sei se a palavra certa seria traída, mas não se sentiu confortável para continuar no Flamengo. Isso é informação aí do Lauro Jardim. Eu já falei, eu já dei a minha opinião, o BS2 deveria continuar. Ela teve um plus, ela foi premiada com a participação no Mundial e com o título da Libertadores, Recopa, Supercopa, ganhou tanto título, Brasileirão, ganhou tanto título que a marca foi super exposta. Se acham melhor sair, paciência. Já falei para vocês também que tem um outro banco, o Banco BRB de Brasília, de olho nesse patrocínio do futebol. Se o BS2 sair, o BRB deve apresentar a sua proposta. Então, o Flamengo acertando aí os últimos detalhes da assinatura com o novo patrocinador, e aí sim a gente vai confirmar para vocês. Porém, BS2, pelo visto, de saída.
Apenas corrigindo a informação, 114 milhões é o valor aí que o Gilmar Ferreira trouxe com relação aos 3 anos de contrato do BS2, da nova empresa que vem chegando, é o Flamengo BS2 no caso de saída. 114 milhões dividido por 3 anos até o final de 2022, é o valor de 38 milhões por ano. A contratação de um lateral direito continua sendo a principal pauta do Flamengo, né? A Raíssa Simplício trouxe uma matéria aí que o Flamengo busca esse lateral e a gente teve o Jorge Jesus falando sobre isso, mas já que a gente está falando de lateral, a gente vai falar sobre a saída de um lateral. O Flamengo perdeu um garoto da base, o Leozinho, 16 anos, do Sub-17 do Flamengo, ele foi pro Corinthians. O Flamengo perdeu mais um garoto da base aí, o garoto foi pro Corinthians, já não é o primeiro que vai pro Corinthians, hein? Já não é o primeiro que vai pro Corinthians. O Flamengo tem perdido alguns jogadores da base, isso tá me preocupando. Então o Leozinho foi pro Corinthians, lateral, Sub-17, e já deve estrear quarta-feira contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Sub-17, já jogando pelo Corinthians. Então o Flamengo perdeu esse jogador aí pro Corinthians. Alerta ligado aí, a gente não pode ficar perdendo jogador da base não, hein, galera? E agora, sobre lateral direito, que o Flamengo busca um lateral desesperadamente, porque com o João Lucas, né, com 20 dias aí para se recuperar, uma lesão grau 2, e você só tendo o Rafinha sabendo que ele vai ser obrigado a jogar então todos os jogos, o estado ficou crítico, né? O Flamengo precisa de uma contratação e eles estão desesperados. E o próprio Jorge Jesus falou que um dos seus representantes, que foi para a Europa, que está em Portugal, estaria buscando a contratação desse lateral. Um lateral em Portugal, um lateral na Europa, pelo que o Jorge Jesus deixou claro no programa, né, no Jogo Sagrado lá com o Benja, né, no caso, no programa maravilhoso que ele participou ontem. O Flamengo está contratando, sim, buscando a contratação de um lateral na Europa. Isso foi o que ficou claro com ele. A gente vai continuar mostrando as imagens do treino do Flamengo aqui para vocês, o treino de ontem, o último treino antes desse jogo, que a gente pode mostrar, né? O último treino aberto antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que eu acredito que os ingressos já estão chegando a 55 mil vendidos, que ontem a parcial era 51 mil. A gente vai estar mostrando para vocês e falando sobre tudo do Mengão, sobre o Jorge Jesus, sobre esse programa fantástico que a Fox fez. Parabéns ao Benja e todos que participaram. Um programa onde o Carlos Alberto deu aquela arregada, né? Pediu desculpas ao Jorge Jesus, arregada braba, mas o que vale é o programa fantástico que foi feito. Tivemos também o Jorge Jesus contando a verdade sobre o caso do Abel Braga, né? Que ele jamais negociou antes do Abel sair do Flamengo, que ele convidou o Abel Braga para um almoço e que o Abel não foi, né? Totalmente deselegante, que o Abel não foi, que ele não entende o porquê do Abel Braga não ter ido a esse almoço, que ele não fez nada contra o Abel Braga, o Abel e as dele, né? Fazer o quê? E aí ele falou ainda que com relação a essa questão de o treinador não saiu ainda, já está negociando, ele falou que isso é a coisa mais comum no futebol. Não foi o caso dele, mas que seria a coisa mais comum no futebol, que clube nenhum demite um treinador sem já estar pensando no próximo. Então vamos lá, você que teve que dormir cedo, que não teve tempo para acompanhar a entrevista do Jorge Jesus lá no Jogo Sagrado, fantástica, como eu já falei. A gente vai fazer um resumão aqui, logo depois, né, de ter saído lá no CMTV de Portugal, que ele tinha assinado com o Benfica, né? Então uma das perguntas foi essa para ele, inclusive, né, a resposta dele foi a seguinte: ele disse que claro que vou regressar a Portugal, não sei quando, porque é meu projeto esportivo, mas nesse momento eu só iria para a Europa para ganhar uma Champions, né, desmentindo completamente a informação que ele já teria assinado com o Benfica. Ele falou também que o Júlio César foi importantíssimo na vinda dele para o Flamengo, principalmente com a comunicação com os jogadores. Quando cheguei, todos já sabiam como era meu jeito e o que estava chegando, ou seja, que a forma que ele tinha de tratar com as pessoas e tudo mais, o Júlio César já tinha passado tudo isso para os jogadores do Flamengo. Ele falou que já sabia que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo,
Falou primeiramente que não tinha agente, depois ele vai dizer que tinha. Ele, na verdade, quis dizer que não tinha um só agente, né? Tem a pessoa que me trouxe ao Flamengo e ele esteve aqui semana passada com uma série de reuniões com o clube, né? E aí agora estaria lá na Europa já. Ele falou também que o Flamengo fez ele pensar menos nessa questão de Champions League, que está muito satisfeito aqui com o que conquistou. Então, dizendo que está feliz aqui no Flamengo, e o Flamengo faz ele esquecer um pouco a Europa. Ele falou também que, claro, que a Europa tem os melhores jogadores e clubes do mundo, porém o campeonato português está em 6º lugar por lá, está atrás de campeonato inglês, italiano, uma série de coisas. Bem, ele falou também que o Brasil tinha que entrar nesse cenário, né, de exibição de jogos, aí, transmissão de jogos em outros lugares do mundo, como Índia, China e tudo mais. E ele falou que o brasileiro tinha tudo para vender o seu futebol de uma forma muito melhor, né? Os jogos dos times europeus passam em todo canto. Ele se emocionou, chorou, né? Chegou a ter lágrimas nos olhos quando o Zagallo mandou uma mensagem para ele, foi muito bacana. Também teve um momento lá que ele falou que a única coisa que pode tirar ele do Flamengo é a saudade. Ele sim, pode sim, a saudade pode me tirar do Flamengo. A minha paixão pelo futebol me faz esquecer um pouco isso. Quando estou mais sozinho é que eu penso. Com o Carlos Alberto, ele falou que estava há poucos dias no Brasil e eu vi esse programa, mas isso faz parte do programa que o Carlos Alberto criticou o Jorge Jesus. E aí o Carlos Alberto pediu desculpa, ficou aquela sem graça, né, aquela saia justa. E ainda respondendo o Carlos Alberto, ele disse o seguinte: os jogadores do Flamengo aceitaram as minhas maluquices, a minha forma de estar, aceitaram os meus projetos. Esse grupo do Flamengo, os jogadores são fantásticos. Serão muito responsáveis na minha renovação de contrato. Minha vontade é continuar. Então, ele falando aí que a vontade dele é continuar no Flamengo e que os jogadores serão muito importantes na renovação do contrato. Ele falou também que o treinador só tem uma defesa: ganhar. Aquilo que mais me preocupa, né, que no caso preocupa ele, foi trabalhar e ganhar. Sobre mágoa com algum treinador, ele falou que talvez o Valentim, não entrou muito em detalhes. Ele falou que achava que o Flamengo tinha menos título que o Fluminense Carioca. O Zinho corrigiu ele que, na verdade, o Flamengo tem 35 contra 31 do Fluminense. O Zinho não sossegou enquanto não corrigiu ele. O sistema de jogo que ele mais gostou no começo da carreira foi um 3-5-2, deixou isso claro, mas depois ele mudou. Disse que é muito difícil para alguns jogadores se adaptarem a isso. Eu sei o que penso, mas eu não os quero perder. Mas eles têm umas características diferentes de todos os outros adversários. Ele falando do Bruno Henrique e do Gabigol, que estão acima de muitos outros adversários concorrentes, porém ele tem medo de os perder para a seleção brasileira ou para algum outro clube que os contrate. O Jorge Jesus falando também que veio encontrar nessa equipe um grupo muito responsável. Vamos falar de Rafinha e Felipe Luiz. Estão jogando muito diferente ofensiva e defensivamente do que jogavam na Europa. Falou também que o Pedro depende mais da equipe, o Bruno Henrique e o Gabigol não, eles criam a situação sozinhos. No mundo tem uma dificuldade de dizer quem tem melhor dupla, no caso que eles dois, Messi e Suárez, Ronaldo e Dybala, têm dificuldades para encontrar uma terceira. Eu já conhecia o Gabigol, queria levar ele para o Sporting, ele não quis. Foi para o Benfica e chegou no Benfica e não jogou. Falou também que a situação do Mari foi difícil convencê-lo a vir ao Brasil. Isso explica também o porquê do Mari ter ido embora, né, gente? Ele já veio para vir para cá, o Jorge Jesus já disse que foi muito difícil convencê-lo. Sobre alguns segredos do futebol, ele disse que tem sim 3 segredos que ensina aos seus jogadores e que ele não ia contar no programa, deixou todo mundo curioso. Sobre o Mari, eu tentei convencê-lo, fiz ele entender que eu também vim da Europa, que ele não teria oportunidade de jogar uma Libertadores, de jogar um Campeonato do Mundo. Eu tentei essa situação, 2 dos jogadores do La Coruña, tentei o centroavante que hoje está no Granada. Ele falou também que essa situação, que a única coisa que pode confirmar a saída dele do Flamengo, tirar ele do Flamengo, seria a sua família, né? Saudade e tudo mais, como a gente já falou. Ele falou que o melhor jogador do mundo é português, melhor futebol de areia é português,
melhor jogador do futebol de areia, no caso, melhor jogador de futsal é português. E aí comentaram, o Zinho brincou, e o treinador, é você, o Jorge Jesus? Ele riu pra caramba. E falou que qual treinador do mundo não aceitaria treinar a seleção do Brasil, qual também não aceitaria treinar o Flamengo, né? Falou do Brasil, mas logo deu uma pincelada também falando do Flamengo. Acho que nenhum treinador estrangeiro vai treinar a seleção brasileira, opinião do Jorge Jesus. Sobre a lateral, ele falou que o Berrio ainda tem algumas dificuldades, mas que isso é normal, ele nunca foi lateral direito. Explicou aí também, né, que dessa situação toda, do João Lucas machucou, então o Berrio está se adaptando, é uma necessidade que ele deixou claro. Sobre Flamengo e River, ele disse que é difícil ter um jogo que o Flamengo não faça um gol. Estávamos perdendo de 1-0 e sempre fazemos um gol. Viramos 2-1, mas foi bem sofrido. Ele falando do Mundial de Clubes, muito ainda magoado, ainda triste com aquela perda do Mundial. Nós não vencemos essa final com o Liverpool porque houve 4 jogadores que não estiveram no nível que eles geralmente jogam. Se eles tivessem jogado no nível normal deles, nós teríamos vencido o Liverpool. Que dor no coração, né, galera, de ouvir isso. Lembrando que ele falou, né, justamente os jogadores que não estavam nesse nível, que era o Gabriel, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que não estavam no nível normal deles. O Jorge Jesus também falou que depois de perdermos a final, nos reunimos e conversamos que queríamos voltar lá. É meu sonho chegar lá com o mesmo grupo que chegamos em 2019, porque estaremos mais fortes com esse mesmo grupo. Teve a brincadeira de um torcedor lá que se salvava o Gabigol no penhasco ou a sua namorada, e ele respondeu que salvava o Mister, foi muito engraçado, né? Ele disse também, o Jorge Jesus, que é fã do Michael Jordan. O Jorge Jesus falou do Mourinho também, muito importante, abriu muitas portas. Os primeiros anos dele na Inglaterra abriu as portas para os portugueses. Foi ele quem abriu essas portas. Ele falou também, né, que ajudou o Gabigol a ficar, então foi perguntado se vai renovar, e aí voltou a dizer que está com a direção. Então foi questionado se a questão que pega era dinheiro, e ele respondeu que sim, tá? Jorge Jesus voltou a dizer, né, no programa, que a renovação no momento é a questão de situação financeira, isso que está pegando. Sobre o prazo para resolver a renovação, Jorge Jesus disse: eu estou esperando meu agente voltar. Agora ele fala, né, que tem agente. Isso é que eu achei engraçado, que antes ele tinha falado que não. Aí, então ele está esperando o agente voltar. No início da entrevista ele tinha dito que não tinha agente, mas as pessoas resolviam coisas para eles. Beleza, aí ele falando também da questão do Flamengo precisava e precisa ganhar a sua hegemonia, ganhar a Libertadores e a final do Mundial e ganhar, né? Falando que para isso, para o Flamengo se tornar desportivamente um Real Madrid, ele precisa ganhar mais títulos. Eu o convidei para almoçar comigo e ele não foi. Senti que ele está chateado comigo. Eu acho que não tenho culpa, o Jorge Jesus, sobre o Abel Braga. E se ele encontrar o Abel Braga novamente, ele disse: eu vou cumprimentá-lo. Ele falando sobre um possível encontro, então, do Jorge Jesus com o Abel Braga. O Jorge Jesus também falando da situação do Abel Braga, que a gente já passou para vocês, né, que todo mundo faz isso, nenhum clube espera demitir o treinador para procurar outro. E também ele falou sobre o Maracanã, uma outra comida né, falando que o Maracanã é diferente de tudo que ele já viu no mundo, emociona demais. Mais uma, né, já que o Abel fala do Beira-Rio. O Jorge Jesus também falou que esperavam que o Grêmio fosse mais forte que o River e que se passasse do Grêmio ia ser campeão. Sobre a questão do porquê os treinadores brasileiros que não se dão bem lá fora, o Mister falou o seguinte, que ele não ia emitir opinião para evitar ser mal interpretado, até porque já foi super atacado no passado. Ele falou que o Tite era melhor que os outros e a CBF foi buscá-lo por causa disso, e a seleção do Brasil tem os jogadores também com o maior talento do mundo. O Brasil não pode estar tantos anos sem ser campeão do mundo, né? E elogiou o Tite de qualquer forma, mas deu uma alfinetada. O Tite vai dizer quem vai ser o campeão brasileiro. Se ele tirar 5, 6 jogadores do Flamengo ou do Palmeiras, né, ele pode definir o campeonato. Sobre o Neymar, ele falou que é um fora de série, que o Neymar, se quiser, pode ser o melhor jogador do mundo, mas ele coloca certos prazeres à frente, né? Está numa idade que precisa pensar: eu quero ser o maior jogador do mundo, e se quer ter prazeres, não vai conseguir.
Sobre centroavante, que ele tinha falado, no caso, era o Carlos Fernandes, que agora está no Granada. Ainda o João Guilherme estava acompanhando, elogiou também a entrevista, ele que é o narrador lá da Fox Sports. Ele também falou o seguinte, né, falou que o Jorge Jesus falou que o Michael e alguns outros jogadores são melhores do que o Pedrinho, né, que acaba de se transferir para o futebol português. Cornetou também a questão dele ter chegado com o boné do Leão, falou que ligou para o português que o levou para lá e criticou. Ele falou exatamente que na posição do Pedrinho há mais de um jogador que joga mais que ele, muito mais. Aí falou de Cebolinha, Dudu, Michael, do próprio Flamengo. Aí a gente tem mais uma situação que ele disse, né, como a gente já falou no início do vídeo, que o agente está trabalhando na contratação de lateral direito para o Flamengo lá na Europa e que isso deve acontecer, então, a qualquer momento. Eu fui dormir quase meia-noite, ou meia-noite e pouco, e o Jorge Jesus ainda estava no jogo sagrado. Então, mas eu acho que basicamente foi isso, né? Uma entrevista longa, porém maravilhosa. Parabéns aí ao Fox Sports, ao Benja, conseguiu fazer um material exclusivo e impressionante sobre o Jorge Jesus. Se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!